Olá, meus caros. Eu sou José Homero Adabo, contador e diretor do SESCOM Campinas. O SESCOM tem realizado todos os anos, nessa época da declaração do imposto de renda, o evento chamado Declare Certo. Este ano, em razão da pandemia do coronavírus, que todos nós estamos sofrendo, nós suspendemos este evento. Todavia, como o governo federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda para até o dia 30 de junho, é possível que, dependendo do andamento da pandemia, o SESCOM possa eventualmente fazer esse evento. Então, se houver essa situação, a realização do evento, nós faremos a divulgação pelo site do SESCOM Campinas. E nesse caso a gente pede que vocês fiquem atentos, consultem sempre que possível o nosso site e aí nós daremos todas as informações dessa eventual realização do Declare Certo 2020. O SESCOM Campinas tem recebido várias perguntas por e-mail e, na medida do possível, nós estamos selecionando e estamos dando essa resposta por meio deste vídeo e continuaremos fazendo na medida que elas vão chegando. Então, se vocês tiverem interesse, pode continuar que nós vamos estar respondendo várias questões. Uma primeira questão que veio essa semana para a gente é quais são as condições que obrigam a pessoa a declarar imposto de renda agora em 2020, relativamente ao ano calendário de 2019. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que levar em conta pelo menos uns 4 condições. A primeira delas é se a pessoa teve rendimentos tributáveis no ano de 2019 maior ou igual a R$ 28.559,70. O outro ponto que exige a obrigatoriedade da declaração é se ela teve rendimento isento, não tributável ou tributável exclusivamente de fonte, de valor superior a R$ 40 mil em 2019. Outro quesito que obriga a entrega da declaração do imposto de renda é se a relação de bens existentes no dia 31 de dezembro de 2019 tenha sido superior a R$ 300 mil. Uma quarta questão que também obriga a pessoa a apresentar a declaração de imposto de renda é se ela tenha tido ganho de capital durante o ano de 2019, não importa em qual seja o mês, decorrente da venda de algum imóvel, de algum ativo. Então, se vender algum imóvel e que tenha ganho de capital, essa é uma das razões que obriga a fazer a declaração do imposto de renda, mesmo que o ganho seja pequeno, qualquer que seja o seu valor. Uma outra questão também interessante que vem vindo vários e-mails ao SESCOM é o que eu posso considerar como dependente na declaração do imposto de renda. Então, a resposta a isso deve considerar a primeira questão. A dedução de dependentes só vale para aqueles contribuintes que declaram no modelo completo. Então, a quantidade de dependentes ela vai influenciar no valor do imposto para aqueles contribuintes que declaram no modelo completo. Se você declara no modelo simples, aí vai declarar o nome dos dependentes, o CPF dos dependentes, só que não vai deduzir. Então, para aqueles que declaram no modelo completo, é considerado dependente para fins de dedução o filho menor de 21 anos que não tenha rendimento. Se esse filho tiver menor que 21 anos, mas tem rendimento, ele tem a opção de fazer a declaração em separado, portanto não é dependente do pai ou da mãe, e também pode fazer a declaração considerando-o como dependente, porque ele tem menos de 21 anos. Neste caso, o pai deverá incluí-lo como dependente. Uma outra questão que dá para
colocar como dependente é o irmão, o neto, até o bisneto, que não tenha rendimentos e que não tem, que tem dependência econômica do declarante, desde que ele tenha menos de 21 anos de idade. Só que neste caso, por não ser filhos, é necessário ter o documento da guarda judicial dessa pessoa. Também é possível colocar como dependente, claro, nas declarações do modelo completo, o pai, o avô, a avó, bisavô, que em 2019 tenha baixo rendimento. Se ele for dependente, evidentemente o declarante. O rendimento nesse caso tem que ser menor de R$ 22.847. Uma outra questão é a própria mulher ou a convivente, ou o marido ou o convivente que não tem rendimentos e que naquele ano viveu às expensas da pessoa cabeça do casal. Então, nesse caso, também pode ser dependente. Aqui também é um outro e-mail interessante. A pessoa está acometida de uma doença grave e quer saber se o rendimento que ela recebe de uma casa alugada ficaria isento do imposto de renda nesse caso. Então, a resposta a isso é necessário considerar dois pontos. Primeiro, para aqueles contribuintes que têm doença grave, desde que seja atestada por um médico e um laudo acompanhado desse atestado médico, e esse laudo tenha sido dado pelo INSS ou por algum órgão, por exemplo, o departamento médico da prefeitura que tenha delegação de competência do INSS para dar esse laudo, para garantir que o contribuinte tem uma doença grave. Nessa condição, só o rendimento da aposentadoria, da pensão ou de alguma ajuda de órgãos públicos é que ficará isento do imposto de renda. Qualquer outro rendimento é tributário. Então, por exemplo, esse contribuinte que, além de receber a pensão ou a aposentadoria em decorrência da doença grave, recebe um aluguel, ele vai declarar o aluguel na declaração como rendimento tributário e pagar o imposto de renda sobre essa situação. Nós temos uma outra questão aqui que é também interessante. Ela trata de bens de pequeno valor. A pessoa nos pergunta: eu estou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda e vendi no ano passado, em 2019, uma moto pelo valor de R$32 mil. E essa moto eu tinha comprado por um valor inferior e ela deu ganho de capital. Eu gostaria de saber se essa moto, ou ganho de capital, poderá ser declarado como rendimento isento. Ora, neste caso, como o valor da venda desse bem de capital ele foi inferior a R$35 mil, a legislação tributária dá isenção do ganho de capital. Portanto, a moto vendida por R$32 mil, por ser inferior a R$35 mil, embora tendo ganho de capital, é isento do imposto de renda. Eu tenho um caso aqui também interessante. O contribuinte diz que está preenchendo a sua declaração do imposto de renda e ele teve a venda de um imóvel com ganho de capital no ano de 2019. E este imóvel ele foi recebido de herança. E no formulário eletrônico do ganho de capital, precisa colocar o valor de compra e a data de compra deste bem que está sendo vendido agora. E ele quer saber qual é a data que se coloca como compra deste imóvel. Pois bem, então neste caso, quando tiver a venda de algum imóvel que seja recebido, a origem dele, seja de herança, a data da compra vai ser a data em que houve a abertura da sucessão
sucessão daquela pessoa falecida. E a data da abertura de sucessão se dá com a data do óbito. Então, vai ser colocado no formulário eletrônico ganho de capital, como data da compra, a data do falecimento da pessoa que deixou esse imóvel para esse contribuinte a título de herança. E o valor da compra? O valor da compra será o valor pelo qual foi transferido esse bem no inventário, ou ainda é possível colocar o valor como compra, aquele valor constante da declaração da pessoa falecida que estava naquela declaração dela. Também é possível colocar dessa forma. Outra dúvida. O contribuinte diz que ele está fazendo a declaração de ganho de capital na compra, na venda de um bem realizado em 2019 e quer saber se ele pode atualizar o valor do bem, porque, claro, atualizando aumenta o custo e dá um menor ganho de capital e um menor imposto de renda devida. E ele quer saber se ele pode atualizar aquele bem, porque o bem é antigo. Então, a resposta para isso é não. A legislação brasileira, nesse caso, não permite nenhuma atualização monetária do valor de custo deste bem. Ela só pode, em algumas condições muito específicas, que autoriza a modificação, o aumento desse valor. Quais são as condições que permite o contribuinte aumentar o valor do custo desse imóvel? O aumento da área construída, o valor do gasto de um aumento de área construída pode ser colocado como custo desse imóvel. A reforma de um imóvel também pode ser colocada como custo. Se houve, por exemplo, a ampliação de uma área por derrubar uma parede e ampliou a área útil porque fez uma cobertura adicional, o gasto disso também pode. Se houver uma outra benfeitoria, por exemplo, a troca de um telhado, se for um imóvel, também a legislação permite fazer o aumento desse valor. E, portanto, aumenta o custo e reduz o valor do imposto de renda devida. Mas tem um alerta aqui. Esse contribuinte terá que ter guardado toda a documentação. Então, as notas fiscais de compra de material de construção, a mão de obra gasta para essa alteração, dessa reforma, benfeitoria. No caso da mão de obra, a legislação permite a utilização de um recibo e isso tudo tem que ser guardado durante 5 anos para que, se o fisco solicitar, o contribuinte poder apresentar. Uma outra questão que nós temos, o contribuinte ele tem um único imóvel e vendeu esse imóvel em 2019. E o valor desse imóvel é menor do que R$440 mil. Mas ele tem também uma outra casa onde ele não tem a propriedade, mas tem o usufruto. E ele quer saber se o outro imóvel vendido, que não é a casa, deve ser um apartamento, ele pode declarar com a isenção por ser um único imóvel. A resposta nesse caso é não. Porque nesse caso a legislação tributária considera que há 2 imóveis. Esse imóvel que ele vendeu, que embora tenha sido menor do que 440 mil, mas como ele tem o usufruto da casa, onde muito provavelmente ele já reside, ele é considerado um contribuinte que possui 2 imóveis. Então aí não cabe a isenção desse caso como tendo um único imóvel. O que talvez pudesse aí, mas aí fica para o contribuinte analisar, é se caberia aquela venda de imóvel e utilizar o valor desta venda para comprar um outro imóvel residencial dentro dos próximos 180 dias. Então, se ele aplicar 100% deste valor da venda desse imóvel, para comprar um outro imóvel residencial dentro de 180 dias, aí sim
por essa razão, ele poderá ficar isento do imposto de renda. Uma outra questão que vem aparecendo muito aqui no SESCOM é se os contadores não poderiam, nesse momento da declaração do IR, dar algumas dicas de como o contribuinte, como evitar de cair na malha fina. Então eu elenquei aqui alguns pontos e dividi aqueles cuidados que o contribuinte deve ter e aí evita de cair na malha. E outros, aquela situação que o contribuinte nada pode fazer. Então, o primeiro grupo é o seguinte: há muitas declarações que caem em malha porque o pai, por exemplo, tem um filho menor que 21 anos, é dependente, e o filho recebeu uma bolsa de estágio, o valor mensal. E o pai acha que, por ser bolsa de estágio, ele não precisa declarar. E o rendimento do filho é um rendimento tributável. Então o pai tem que declarar, porque a empresa que pagou o estágio, aquela bolsa, informa para o imposto de renda e ao cruzamento isso cai em malha. Então quem tem filho que tem rendimento de estágio precisa declarar. Outra questão que cai muito em malha são as diferenças que há entre o rendimento que o contribuinte declara e aquele rendimento apresentado pela fonte pagadora. Há casos que o contribuinte às vezes faz a sua declaração com base nos olerites mensais. E aí tem valores que às vezes na declaração que é informada pela empresa no imposto de renda, então dá valores diferentes. E essa divergência é um fator que leva muitos contribuintes na malha fina. Então qual é a dica? Não declarar com base nos olerites mensais. Esperar vir o documento da empresa, chama informe de rendimento anual, e declarar com base nele, porque é este o valor que é informado pela empresa no imposto de renda. Uma outra questão que é muito presente e como requisito para cair na malha são rendimentos de resgate de PGBL, P de pecúlio, ou VGBL, com V de vida. Esses dois valores que são resgatados, às vezes eles são valores que devem ser declarados como rendimento tributáveis e às vezes é declarado só na parte dos bens. Então isso daí tem levado muitos contribuintes na malha fina. Então fiquem atentos, verifiquem direitinho e declarem corretamente os resgates de VGBL ou PGBL, P de pecúlio. Agora, algumas questões que também o contribuinte cai na malha fina e aí não tem muito o que fazer, tem que apenas guardar documentos. É quando o contribuinte tem gastos com médicos, assistência à saúde, dentistas, etc. e tal, que tem às vezes uma cirurgia e o valor é alto. Então, toda vez que tiver despesa médica por volta de 20% ou mais da renda bruta, isso daí cai direto na malha fina. Então, é necessário atender a solicitação da Receita Federal. Basta enviar os comprovantes e não há problema algum. Um outro ponto também que é muito comum e precisa prestar os esclarecimentos são aqueles contribuintes que recebem aluguel e eles têm o recebimento através de uma imobiliária. Então a imobiliária cobra uma comissão e o contribuinte declara o rendimento de aluguel líquido que ele recebeu. E a empresa que pagou um valor maior, que é o valor bruto. E é esse valor bruto que a empresa informa para o imposto de renda. Então, nesse caso, o contribuinte está correto de lançar pelo valor líquido, ou seja, o valor bruto menos a comissão da imobiliária, mas dá divergência no cruzamento das informações. Basta apenas apresentar a Receita Federal, os comprovantes e tudo fica resolvido. Então, são essas as dicas que nós passamos para vocês. Em nome do SESCOM Campinas, nós queremos agradecer a todos vocês que nos enviaram os seus e-mails, relatando, fazendo as perguntas, as suas dúvidas. E que durante todo esse período de abril e no
tempo seguinte, durante o cumprimento da quarentena, fomos respondendo. Espero que tenham esclarecido, que tenham com isso ajudado a fazer a declaração de imposto de renda de maneira correta, e o Sescom Campinas agradece toda essa colocação que vocês nos enviaram. Permanecemos à disposição e, se ainda assim houver alguma dúvida ou alguma questão nova, na medida do possível e havendo prazo, voltaremos a responder a vocês. Muito obrigado a todos.